Senhor presidente, senhores e senhoras senadores e senadoras e todos que nos acompanham, o nosso maior propósito é dar uma agilidade em relação à votação do PL que reestrutura o ensino médio. Então, conforme aprovado por essa comissão, nós realizamos audiências públicas, algumas com uma grande participação, todas muito cheias com a representação, mas desde estudantes, entidades ligadas a Concede, Undime, Conif, que reúne as instituições federais, Uniubes, instituições privadas, também várias representações e entidades que se debruçam sobre o tema educação, ensino médio, educação profissional, educação integrada. E o maior objetivo foi do texto o texto que saiu do Executivo, do Ministério da Educação, o texto construído na Câmara. Todos nós somos do processo legislativo, então a gente sabe que o texto ele reflete uma construção possível e, ao mesmo tempo, os pontos ainda em debates apresentados, sugeridos por todas as entidades, né? E aí foi bastante vasto. Nas audiências públicas, a convite nosso, um consultor da Câmara tem acompanhado, o consultor que acompanha o relator na Câmara, para que a gente também tente ganhar tempo, evitar perdas e fazer as alterações possíveis e necessárias, pelo menos mais amadurecidas do ponto de vista de construção. Tive uma reunião com o ministro da Educação também, com o mesmo propósito, e a nossa ideia agora, eu recebi um pedido do Concede para uma reunião técnica. Lembrando que o Concede é quem tem a maior oferta de ensino médio, é o Concede, né? Porque a oferta do ensino médio é responsabilidade dos estados. Eles têm uma previsão na próxima semana, no dia 15 e 16, de uma reunião técnica. E eles estiveram aqui, apresentaram posições, mas fizeram um convite que eu estivesse com eles nessa reunião. A minha ideia é que agora, já finalizando essa reunião do Concede, eu gostaria de apresentar um texto para todos os colegas terem condição de conhecer, acompanhar quais são os pontos ainda que requer questionamento ou pontos ainda, muitos foram resolvidos, a grande maioria concorda com o texto que saiu da Câmara, com avanços que já aconteceram, mas tem pontos que querem aprimoramento. A grande preocupação, acho que afeta muito o interesse tanto do senador Exalci quanto do senador Marcos Pontes, que é em relação à questão da carga horária da educação profissional. Na proposta do nosso grupo de trabalho, nós tínhamos feito uma proposta de sair das 1.800 horas que tem hoje para 2.200, aumentando a carga horária da formação geral básica, mas dando uma carga horária ainda suficiente para a formação profissional e dentro dos itinerários. A proposta do governo foi de 2.400 horas, foi um ponto que foi bastante debatido na Câmara e ficou dentro dessas 2.400. Todas as pesquisas apontadas, tem uma pesquisa que está disponível na página, a Unesco fez uma grande pesquisa sobre o ensino médio. Mais de 80% dos jovens que cursaram esse novo modelo se mostraram insatisfeitos, inseguros com o número de horas que foram tiradas da formação geral básica, mas todos também colocam muito, ou pelo menos mais de 80%, a vontade de que o ensino médio também o prepare para o mundo do trabalho, dando muito um rumo de um ensino médio integrado como uma forte possibilidade de oferta. Esse é um ponto ainda, ficar nas 2.200. Você sai das 1.800, acrescenta 400 horas, vai para 2.200 e tem uma flexibilidade maior para ampliar essa parte de formação, ou com as 2.400 com uma carga horária menor para a parte de itinerário e formação profissional. Estou fazendo todos os estudos e a ideia é disponibilizar para que a gente possa
construir esse texto que reflete muito a preocupação dos jovens, tanto na consulta pública quanto na pesquisa bastante elogiada por várias entidades que a Unesco fez, uma pesquisa neutra, sem nenhum direcionamento focal, né, de nenhuma área específica. Um outro ponto é a língua espanhola, que também, de maneira muito forte, ela saiu como proposta do MEC, como uma segunda língua obrigatória. Na Câmara, ela saiu da obrigatoriedade e tem uma grande, quase que unanimidade de alunos, professores. Os países que compõem, né, a América Latina, Mercosul, os acordos que o Brasil já trataram, também pedindo que continue como ensino obrigatório, dependendo da situação e demanda pontual, o Estado poder ter uma outra demanda, porque nós temos lugares com presença de colônias de outros países que são em número menores, né, na verdade, mas tem essa possibilidade. Notório saber continua sendo um dos pontos para se discutir, e a questão dos itinerários, que foi muito criticado. Nós vimos aí, chegou a virar matéria de jornal, de meme, revista, que eu escutei, senador Exalci, alguns estudantes de Brasília falando, né, eles pediram para falar e eles colocaram muito isso, que escolheram as matérias por eles perderam as horas da educação formal geral básica, eles só tiveram 1.800, enquanto as escolas privadas continuaram investindo muito nas disciplinas com maior porte para um Enem ou para os exames, e aí criaram disciplinas as mais variadas, tem cada título muito esdrúxulo, cujo nem professor tinha, que não sabia o que ia ser trabalhado, e eles perderam estas horas, né? E eles estão preocupados, eles disseram, ninguém nos consultou e quem vai pagar o preço somos nós que vamos fazer a prova do Enem com uma deficiência em relação às outras. Chega a ter alguns estados, como acho que o caso de Brasília, tem mais de 1.200 itinerários diferentes. Então já veio uma proposta do ministro Mendonça de criar diretrizes que o MEC pudesse criar. No nosso relatório, já de acordo com o grupo de trabalho, nós estamos recomendando que o Conselho Nacional de Educação, porque aí você tira da mão de gestão e coloca na mão de quem mexe com currículo e com organização. Quem organiza a BNCC, quem mexe em currículo, quem estrutura é o Conselho Nacional. Então, a ideia é dar essa responsabilidade para o Conselho definir grandes diretrizes, porque a ideia dos itinerários são itinerários que permitam se somar à formação geral básica para melhorar a formação ampla desse estudante. Ou seja, que seja algo diferente, mas que complemente. Não é uma perda, né, de tempo ou alguma coisa dessa natureza. Enfim, a expectativa, senador, tem uma nominal na CCJ aqui. A expectativa é que, a partir dessa próxima semana, com a reunião do CONSED, eu já estou com o texto desenhado e aí eu gostaria de propor que a gente pudesse apresentar para que todos os senadores tenham condição de conhecer e depois a gente traz para a pauta já e me dispõe para discutir individualmente com todo mundo. Mas o texto já está bem avançado com as principais questões e a ideia é tentar ter um texto também que não fique indo e vindo, porque o tempo nosso é curto para começar as mudanças em 2025. Uma outra preocupação que aí também é minha, eu trago isso no texto, o texto veio com uma proposta de um Enem, além da formação geral básica, serão 4 Enems, um Enem que tivesse em cada um dos itinerários pudesse ser avaliado. Entendemos que isso, além de custo, impossível de ter um desenho de formação, é o que eu penso. Acho que nós vamos reforçar a formação geral básica. A ideia é essa, é ter um eixo que é presente em todos os programas. Eu acho que ali poderia ser a avaliação ser feita ali. O INEP esteve aqui, mas esses principais pontos eu vou mandar o texto para todos os gabinetes, até antes de protocolar, para que todo mundo possa conhecer e nos ajudar nesse processo de construção. Muito obrigada.